respeito de um rapaz que ele se chama Mefibosete. O nome Mefibosete, a Bíblia diz que o nome Mefibosete, todo nome em Israel, quando nascia uma cultura, dava um nome para a criança dependendo da forma do seu nascimento. Eu não sei como foi o nascimento de Mefibosete, mas eu sei que o nome Mefibosete em hebraico significa despedaçado e vergonha. É duas partes desse nome: despedaçado e vergonha. Eu sei que a história de Mefibosete pode ser a minha história e pode ser a tua história também. Esse homem chamado Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, eu vou falar rapidamente, eu vou dar essa palavra de apenas 10 minutos para a gente começar a adorar, porque a gente não pode sair daqui sem ouvir a palavra, amém, gente? Glória a Deus. Esse homem chamado, depois de homem, eu vou contar a história dele desde o início. Esse Mefibosete, ele é filho de Jonatas. Quem está vendo aí, rei Davi, eu não vi nenhuma vez, eu não consegui ver, amém? Me passou na TV, eu fiquei sabendo que é muito próximo, né? Mas Mefibosete, quando ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul, e ele andava ali no palácio tranquilamente, nasceu na realeza, era uma criança que nasceu dentro do palácio, com tudo de bom e do melhor. Com 5 anos de idade, quando ele tinha aproximadamente 5 anos de idade, a palavra fala que o seu pai e o seu avô, eles perderam os filisteus no campo de batalha e os dois morreram. E ia outro entrar no seu lugar, que era Davi. E quando um rei era destronado, o que acontecia? Aquele rei mandava matar todos da descendência, mandava eliminar todos para que não pudesse tomar o seu posto, para que não pudesse tomar o teu lugar. E a sua babá pegou aquela criança e saiu em retirada muito rápido. Aquele menino caiu, ele nasceu perfeito, porque Deus ele faz com que a gente seja perfeito em qualquer situação. Mas aquele menino caiu, e a palavra fala que ele quebrou ali as suas pernas, e por um tratamento mal cuidado, ele ficou aleijado, ele ficou impossibilitado de fazer aquilo que ele fazia. E ele foi morar numa cidade distante da onde ele morava, escondido, na casa de um homem chamado Maqui, em Lodebar. Já vi muita gente pregando sobre esse texto, e eles falam que Lodebar, porque na verdade a palavra mesmo no hebraico fala que Lodebar é uma terra seca, é uma terra que não tem nada, não tem ninguém, enfim. Mas não quero pregar teologia para você. Mas também Lodebar, eu fui fazer um estudo mais apurado do que significa Lodebar. A palavra Lodebar também ela significa terra sem palavras, lugar sem palavras. Escute com atenção, eu já vi falar que Lodebar é terra seca, que Lodebar é um lugar árido, é um lugar que não dá nada, que não produz nada. Mas eu comecei a estudar a palavra de Deus, e Deus me mostrou que Lodebar era um lugar que não tinha, que era um lugar de silêncio. Era um lugar sem palavra. Eu quero dizer para você, querido, que esse lugar, essa igreja não pode ser um lugar sem palavra. A igreja tem que ter a voz profética, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, porque o louvor, o Ronaldo Santos está aqui adorando, meu irmão. O Ronaldo Santos, rapaz, parece que ele é meu irmão. Dá vontade de levar para cá, sem brincadeira, irmão, porque é muitos que também podem passar por aqui, e a gente sabe que é difícil o negócio, está entendendo? E lugar sem palavras era o lugar que o inimigo quer nos levar. O inimigo sempre quer nos afastar. Lembra que eu falei do cego no começo aqui? Queriam calar aquele cego, não clama porque Jesus, filho de Davi, não fica quietinho. O pobre coitado já era cego, nem falar ele podia. Olha que luta. Muitas vezes, querido, as pessoas tentam calar você, tentam calar sua voz, querido, mas você tem que adorar, você não pode parar, por isso não pare, não pare, Deus está no controle. Aplaude o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Quando você está adorando, você tem que adorar pela essência de Deus, irmão, preste atenção. Ontem eu estava aqui debaixo de um céu profético, nós estamos no avivamento para o crescimento. Algumas pessoas falaram assim, olha, o pastor quase pulou lá no teto, rolou. Meu irmão, eu me lanço na presença de Deus. Se você acredita ou não, eu quero saber. Eu quero saber que eu estou debaixo da presença de Deus e tudo que Ele mandar fazer, eu vou fazer. Se Ele mandar eu rolar aqui no chão, se for para uma vida se converter, se for com um propósito, se for para guerrear a teu favor,
em hebraico, é em duas partes. É despedaçado e vergonha. Hoje eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está despedaçando a vergonha na tua casa e na tua família. Olha, aquela mulher que levou a ele quando ele tinha 5 anos no colo. Preste atenção que isso é profundo. Aquela mulher, quando ele levou aquele menino no colo, ela correu. E ela se descuidou e deixou aquele menino cair no chão. E houve uma deficiência desde a sua infância. E aquele menino caiu. Eu quero dizer para você, querido, eu não sei quantos tombos você já tomou na vida, mas se alguém deixou você cair, Deus ele te levanta nessa noite. Deus ele te toma, Deus está tão no controle que ele te toma você no colo. Ele te carrega, ele te conduz. Mefibosete, muitas vezes eu ouvi ministrar sobre esse rapaz, essa história da palavra. Essa história fala muito de uma pessoa que eu lembro, que quando na sua infância, até os 10 anos de idade, viveu num palácio. Sabe por quê? Porque tinha o pai e tinha a mãe e tinha uma família linda. E quando chegou nos 10 anos de idade, querido, essa pessoa sempre morou em lugar, preste atenção, sempre morou em lugares que às vezes ninguém dava nada, lugares muito pobres. Morava sempre em barraco, nunca tinha uma casa para poder dizer que era de tijolo, mas tinha um lar. Morava só em coisa de madeira, mas tinha um lar. E esse rapaz sempre morou em favela, acostumado a ver traficantes, acostumado a ver pessoas se drogando perto dele. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha uma família e regozijava. E quando chegou numa certa idade de 10 anos, ele viu a sua mãe ser assassinada na frente dele. Aquilo ali marcou a tua alma. Eu sei, querido, que muitas coisas que aconteceram na tua infância marcou você. Eu costumo dizer que de repente tem pessoas aqui que têm 70 anos, 50, mas eu tenho certeza que você lembra da tua infância. Eu lembro muito bem de algumas fases da minha infância. E esse jovem, quando tinha 10 anos de idade, mataram a mãe dele na frente dele, e ele pegou sua mãe no braço e ela deu o último suspiro no seu braço. Aquele jovem foi colocado num colégio interno até os 18 anos. Até os 11 anos começou a ficar na casa de família. Ia para a casa de um, ia para a casa de outro. Ia para a casa de um, ia para a casa de outro. Irmão, a gente sabe que a casa, quando não é da gente, não é bom. A gente sabe que a casa, quando não é nossa, não é legal. Bom a gente chegar na nossa casa e abrir a geladeira. Casa de um parente é assim. Quando você chega na casa dele, a primeira semana é um céu. Todo mundo te trata direitinho. Começou a dar outra semana, a pessoa já cutuca o marido, a esposa, e fala assim: irmão, está na hora desse cabra ir embora. Está na hora dessa pessoa bater retirada, porque aqui ele está só por passagem. E Mefibosete, irmão, ele foi para a casa de Maquir, uma casa que não era dele, era acostumado a comer no palácio. Ele tinha tudo dentro da tua casa, mas ele foi morar na casa de um lugar que não era dele. Escute uma coisa que é profundo. Tem gente que fala assim: Lodebar é terra que não vale nada, Lodebar é isso, Lodebar é aquilo. Mas escute uma coisa: Mefibosete foi para a casa de Maquir, e Maquir era um homem honrado, e dentro da tua casa tinha a prosperidade de Deus. Deus, querido, mesmo que você está no lugar que você não está se agradando, Deus está no controle. Deus está contigo onde você está. Não importa o lugar que você está, Ele é teu Deus, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te protege. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque tem gente que fala toda vez de Lodebar ruim, coisa ruim. Mas, querido, até no meio da coisa ruim, Deus pode fazer alguma coisa acontecer para te dar um milagre, para que a coisa possa acontecer. Olha, esse jovem que eu estava falando atrás, ele começou até os 11 anos, 12 anos, ir para casa de um e para casa de outro. Perdeu a sua mãe assassinada. Aquilo ficou marcado, o grito da voz da mãe dele morrendo. Ficou gravado, ele não podendo fazer nada porque ele era uma criança. E sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Pegaram ele, ficaram oprimindo ele, falaram: vão te colocar no colégio interno, vai te colocar no colégio interno. O pai dele foi embora para uma outra cidade. Ele ficou sem pai. Seus irmãos se dividiram, ele tinha irmãos, seus irmãos se dividiram e a família dele acabou. Quando chegou aos 18 anos, ele começou a se envolver, aos 17 para 18 anos, começou a se envolver com drogas. Mas ele não queria aquilo. Ele era um homem de Deus, mas ele não sabia. Começaram a imprimir uma natureza pecaminosa nele, dizendo que ele não ia conseguir. Mas com 20 anos de idade, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Começou a colocar o empreendimento dele na obra de Deus. Começou a fazer
coisa linda, que era falar com Deus: Deus, se o Senhor pode fazer na minha vida, vai fazer nos outros. Essa pessoa, sabe quem que se chama essa pessoa, meu irmão? Pastor Michael Costa de Menezes, quem nos fala. Às vezes você olha a gente bonitinho, mas a gente um dia já foi Mefibosete, mano, sem poder andar. E as pessoas dizendo: você não vai conseguir. Querido, você vai conseguir. Não importa o bairro que você nasceu, não importa o lugar que você nasceu, não importa a família que você nasceu. Se você, querido, é escolhida da realeza, Deus vai te colocar no altar. Deus vai te levantar essa noite. Aleluia. A única coisa que eu queria, quando eu entreguei a vida para Jesus, eu falei com Deus. Eu falei: Deus, eu quero só uma família. Eu quero uma família, Deus. Eu quero uma família, não aguento mais sofrer. E Deus me deu uma família linda. Minha esposa, meus 2 filhos, e não parou por aí. Vocês são minha família. Eu vou fazer o que eu faço. Mefibosete foi para casa de Maqui. Todos falam que imaginam que ali na casa dele, ele morando de favor para os outros. E às vezes ele saía na rua, imagina que alguém falava com ele assim: ô, Aleijadinho, não tem aquela pessoa que tem uma deficiência? Eu lembro quando eu estudava na escola, né? Se alguém tivesse um narizão, falava o narigudo. Se alguém tivesse um orelhão, falava o orelhudo. Imagina que falava com o Mefibosete também: ô, Manqui, olha o Manqueta vindo ali, ô, Manqueta. É assim, irmão. É assim que acontece. Ele era rejeitado, humilhado. E de repente ele até falava assim: olha, eu posso ser tudo isso daí. Mas lá dentro dele, ele falava assim: eu sei que eu já tive um dia na mesa do rei. Meu avô era rei, eu já tive, eu já experimentei isso. Mas sabe o que acontece? Ele não podia falar. Porque era cidade sem palavras, tá lembrado? Ele não podia falar porque se ele falasse, poderia ir alguém ali e matar ele, porque ele pensava que o outro rei ia mandar desfazer com a sua sentença, com a sua família, com todos os seus. O texto diz que o rei, ele falou assim: olha, há alguém ainda da família de Saul com quem eu não possa agir de bondade de Deus? Ele disse: bondade de Deus? Ele disse: há alguém ainda que eu possa mostrar a bondade de Deus? Querido, Davi não queria fazer uma coisa bonita com o aleijadinho, não. Ele falou: vou ajudar esse aleijado. Não, ele disse: eu quero mostrar a bondade de Deus. E mandou buscar aonde ele estava. E quando ele chegou diante de Davi no palácio, Davi chegou para ele e disse assim para ele: é você? Ele disse: sou sim, sou teu servo. Ele falou que era até servo para não ser morto. E ele disse: mas o que você quer um cão morto como eu? Querido, às vezes você se sente assim. Parece que passa 1 ano, passa 2 anos, parece que não vai acontecer. Quando estava com o ministério, começando a obra, só Jesus sabe como que eu sofri. Dentro do curso de teologia, fazendo teologia, perseguição que era. Perseguição às vezes de algumas pessoas que se diziam ser meus irmãos, diziam ser até pastor, e falavam assim: olha, vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai, isso não tem força não. Eu não tenho força, mas o nosso Deus é o Deus da força. É o Deus que traz a força. É a bondade de Deus. Quando ele chegou diante de Davi, ele falou assim: eu sou um cão morto. De repente, meu irmão, você está pensando assim: eu sou um cão morto, eu não vou conseguir. A palavra de Deus diz que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua força será pequena. Mas se ainda essa tua força for pequena, o apóstolo Paulo lhe diz: é na fraqueza que eu sou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Sabe por que Deus vai te honrar, filho? Porque seu coração é quebrantado diante de Deus. E às vezes não aconteceu ainda. É porque Deus está trabalhando, meu querido. Fique em paz, Deus está no controle, Deus está trabalhando. E quando Deus está trabalhando, a gente não pode forçar Deus a ficar perguntando para Deus: Deus, por quê? Por que fulano e por que não eu? Por que aquele e por que não eu?
Mefibosete, ninguém dava nada para ele, mas o rei mandou chamar. E eu quero dizer para você, meu filho, quero dizer para você, igreja, Deus, se Ele mandou te chamar, ninguém pode impedir. Você vai brilhar na presença dEle, você vai comer na mesa dEle. Quando Mefibosete estava na presença do rei, ele começou a entrar naquele palácio, irmão, sei só, olha que coisa linda. Ele começou a trazer a lembrança. Ele começou a trazer a lembrança, todos os acontecimentos dele naquela casa. Ele olhava e via o pai dele vindo, ele olhava e via ali a sua família e lembrava que ali era a tua casa. Ah, Deus, aleluia. E ele entrou ali e falou assim: olha, é a última vez que eu entro aqui. Imagina que ele pensou: é a última vez que eu entro aqui. Mas ele trouxe à memória aquilo que lhe trazia esperança. Ele disse: olha, eu vou chegar diante dele e vou falar: eu não sou ninguém. Querido, ele chegou diante do rei e falou assim: olha, eu sou ninguém. E o rei falou assim: não, você não é assim. Preste atenção. Olha que coisa maravilhosa é. Quando ele chegou na presença do rei, alguns pensaram mesmo que Davi poderia até mandar matar Mefibosete. Mefibosete poderia estar acuado ali. Mas uma coisa, querido, nós temos que concordar: quando Deus escolhe alguém, ainda que quebre seu pé e a tua mão, você vai ser honrado na presença de Deus. Mefibosete, ele não podia sentar na mesa do rei, sabia disso? Ele não podia sentar na mesa do rei, porque a cultura judaica fala que uma pessoa, quando ela está num estado como esse, ela não pode chegar à mesa. Ele era impossibilitado de sentar à mesa do rei. Querido, se você não tem uma mesa na tua casa, compra uma mesa hoje. Compra pela internet na hora que você chegar e compra uma mesa. Porque mesa, querido, é lugar de filho. Mesa é lugar que Deus, Ele gosta de estar. Quando Jesus ele sentava na mesa. Tem casa que você vai, é uma bagunça. O filho come de um lado, a mãe no outro, o marido come até deitado no chão, igual um cão morto. Mas Deus, querido, Ele quer que você coma a mesa, porque quer ter vida de relacionamento contigo. Mefibosete não podia sentar à mesa, mas Davi olhou para ele e disse assim: ei, todos os dias da tua vida você vai sentar à mesa comigo. Essa é a promessa que Jesus fez comigo e contigo. Querido, no dia que você levantou a sua mão para Ele, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e eu vou sentar à mesa contigo para a eternidade. Agora, o mais interessante, querido, dessa palavra é: Mefibosete não podia sentar na mesa, não. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Quando uma pessoa senta na mesa, você não vê o pé dela. Quando uma pessoa senta na mesa, ela está na mesma igualdade com você. Querido, eu não sei se tem te derrubado, falado mal de você, tentado minar o teu sonho, tentado roubar tudo aquilo que você projeta diante de Deus. Querido, se você, querido, for chamado para sentar à mesa, pode ter certeza que meu Deus, Ele olha para você como você é. Ainda que você, querido, seja rejeitado, pelo meu Deus você é acolhido. O nosso Deus é o Deus que te acolhe, é um Deus que te toma pela mão direita e te diz: filho, vem comigo, não temas. Agora, eu quero encerrar aqui. Davi falou para ele, pastora Silvana: o pão. Irmãos, eu vim de uma família muito pobre. Eu lembro quando minha mãe vinha de longe, minha irmã está aqui, e eu ia correndo, pegava o pão, ia na mesa, sentava e media. Eu, meu irmão, nós não sabíamos o que era servir a Deus. Meu pai até ganhava bem, mas às vezes eu tinha pão na minha mesa, era tudo contado. Hoje a minha esposa briga comigo, fala comigo assim: por que você compra esse monte de pão? Por que você compra esse monte de pão? Tá aí um mistério, meu filho. É por isso que eu compro esse monte de pão. Porque pão é muito barato, irmão. É muito barato.
fartura. Davi falou com ele, o rei falou com ele: ei, tu vai comer sempre pão na minha mesa. Pão aponta para o Messias, aponta para Cristo. Pão aponta, querido, para a prosperidade de Deus na tua vida. Quando alguém olhar para você e falar assim: olha, você não vai dar em nada, se preocupe não, ande com Jesus. Eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez na igreja, querendo Deus, falei: Deus, eu tenho que me batizar no Espírito Santo, eu tenho que cair num capeta, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser endemoniado, eu quero alguma coisa, eu quero mudar, não aguento mais. Eu falei: Deus, muda a minha vida. Às vezes tem irmão que fala assim: não, pastor, hoje deu algum problema comigo, o que os outros vão achar? Que acha, deixa Deus mover você. Deixa que vai falar o que quiser, né? Fala de você de qualquer jeito, dentro da tua casa, fala lá que você é bobo. Anda com Deus. Mefibosete, ele falou assim: olha, quando estava sentado à mesa do rei, eu sou um cão morto. Mas Deus olhou para ele e falou assim: olha, você não é cão, você é filho, e filho senta à mesa. E a promessa foi que Davi, o rei Davi, fez para ele: todos os dias comerá na minha mesa. E outra coisa, quem que servia a casa de Saul aqui? Quem que é? Falou o nome do homem que ele foi chamar, que eu não me lembro. Fazer o quê? Não lembro aqui. Eu posso voltar no texto ali e ver. Mas Ziba, obrigado, querido. Falou com Ziba: Ziba, você que era servo de Saul? É. Então você faz o seguinte: quantas terras Saul tinha aqui? Dá tudo para ele. Entrega na mão dele, que a terra é dele. Querido, escute uma coisa que eu vou dizer para você: aquilo que é teu, ninguém toma. O capeta não põe a mão naquilo que é teu. Se Deus prometeu para você, ele vai cumprir. Entrega para ele. Outra coisa, quantos tem na tua família é tanto? Então vocês todos vão trabalhar para servir. Sabe por quê, querido? Naquele tempo, uma pessoa que era honrada era uma pessoa que não tinha, que tinha todo o seu corpo perfeito. Ele não podia trabalhar na lavoura, ele não poderia fazer algo normal como outra pessoa fazia. Mas Deus honrou ele e falou assim: olha, vocês vão trabalhar para ele. Eu não sei, mas eu creio que se você estiver debaixo da graça de Deus, isso eu sei, Deus ele pode usar um ímpio para te abençoar, como faz conosco aqui. E Deus vai te dar estratégia para que você possa sair daqui hoje querendo vencer. Pastor, eu sou um pobre coitado. Para com isso, meu irmão, minha irmã. E outra coisa, não pensa que para chegar aqui foi fácil, não. Você viu o irmão falando aqui? Não é fácil não, queridinho, não é fácil não. Para poder vencer a presença de Deus, tem que ser guerreiro, tem que ser guerreira. Tem gente que quer vencer, mas quer acordar meio-dia. Ô meu irmão, ô minha irmã, é debaixo de trabalho, de labuta, viu? É debaixo de trabalho. Deus falou assim: olha, meu filho, você vai trabalhar porque você não tem condição, meu filho. Mas tu vai receber porque alguém vai trabalhar, porque os seus antepassados já trabalharam para isso acontecer. Eu tenho uma aliança com ele. Amém? É a herança de sentar à mesa. Deus ele quer fazer você sentar à mesa. Fique de pé. Quantos aqui estão preparados para sentar à mesa? Amém. Escute uma coisa. Sabe o que algumas pessoas ensinam? Algumas religiões mandam até a pessoa comer no chão. Você vai ter que comer no chão hoje aqui, ó, para que o meu Deus possa fazer alguma coisa para você. O nosso Deus, ele nos prometeu de uma vida toda desregrada que nós andávamos, de uma vida fora da presença dele. Ele falou assim: olha, tem gente que prega esse versículo, Apocalipse capítulo 3, 20, para a pessoa se converter. Foi o primeiro versículo que eu aprendi a fazer evangelismo. Quando eu entrei para Jesus, eu sabia esse versículo, só pregava esse: eis que estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, serei contigo e ele comigo. Jesus estava falando, e eu pregava, falava assim: você precisa abrir a porta do teu coração. Eu sabia outro versículo, mas eu sabia esse versículo para ministrar e para falar que aquela pessoa precisava de Jesus. Mas esse versículo, querido, não é só para aquele que precisa de Jesus. Jesus está à porta, batendo e chamando você pelo teu nome. Sabe por quê? Porque Ele quer ceiar contigo. Ele tem um banquete preparado para você. Se nessa terra aqui você está passando por muitas dificuldades, escute uma coisa. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu tenho que sofrer porque lá no céu eu vou andar em rua de ouro. Eu tenho que sofrer hoje porque lá no
céu eu vou ter uma mesa farta. Aqui eu tenho uma casa pequena, mas lá no céu eu vou ter uma casa grande, porque a palavra de Deus fala que lá no céu tem muitas moradas. Jesus, ele disse assim: olha, eu vim para trazer vida. E ele veio. Quando ele vem para trazer, ele traz. E é vida abundante. Se você não está experimentando a vida abundante na tua vida, você precisa sentar à mesa. Você precisa sentar à mesa do banquete. Deus tem um banquete para você. E outra coisa, quando a gente está sentado na mesa real, presta atenção, quando nós estamos sentados na mesa, Ele não olha. Quando a gente está sentado na mesa da nossa casa, a gente come o que a gente quer, a gente repete, a gente faz um banquete. Amém? Se você não experimentou um banquete físico, natural, você vai experimentar agora um banquete sobrenatural. Ronaldo Santos, é um banquete, varão. É contigo agora. Quem recebeu de Deus aqui, adora Ele, vai. Nesse momento, nós não temos o hábito de fazer isso, né? Mas é algo diferente que Deus vai fazer nessa noite. Vem aqui na frente, sai do teu lugar. Você que pode, vem aqui pra frente, vem. Quem precisa de milagre aqui nessa noite? Levanta a mão direita, cara. Forte. Eu posso te contar o segredo para você conseguir ter um milagre aqui nessa noite? Posso ou não posso? Posso, pastor? Posso, pastor? O segredo é ser verdadeiro adorador. Sabe o que o verdadeiro adorador ele faz, meu irmão? Ele adora antes de ver o milagre acontecer. Sabe o que Deus está falando? Se você precisa de uma porta de emprego nesse momento, você vai agradecer, meu irmão, acreditando que a porta já foi aberta nessa noite. Se você precisa de cura, você nesse momento vai cantar esse louvor, declarando: Senhor, obrigado porque a tua cura já chegou na minha vida nessa noite. Valeu a pena. Quem sabe adora conosco? Aqueles dias difíceis. Declara, vai. Pai, sim. Xarabascura, Narabassai. Se aqui o sol não brilharia mais, sempre tem palavras. Foram tantas humilhações, né? Muitas humilhações. Sempre tem humilhações na estrada. Mas rejeitei a cruz e segui o caminho da cruz. Irmãos, levanta as mãos e diga: valeu a pena esperar no Senhor e viver tuas promessas. Valeu a pena acreditar que Ele tinha o melhor preparado pra mim. Valeu a pena acreditar na força desse Deus que não falhou e nunca falhará. Valeu a pena acreditar
seus propósitos jamais serão frustrados. Meu choro não foi em vão, pois na dor Deus forjou o meu caráter. Meu choro